Boa noite para vocês aí nos estúdios, boa noite a todos. O seminário da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB, começa amanhã às 9 horas na Uniara, aqui na cidade de Araraquara. Eu vou conversar agora com o presidente da Comissão Nacional, o doutor Humberto Adame. Qual o objetivo dessa Comissão Nacional? O objetivo da Comissão Nacional da Verdade, da Escravidão Negra do Brasil, do Conselho Federal da OAB, é resgatar a história e o passado da própria escravidão que foi apagado da história do Brasil. É uma história não contada que tem muitos episódios de horror e de holocausto que foi submetido à população afrodescendente de africanos escravizados e que muitos dos resquícios persistem até hoje na sociedade brasileira e passam sem ser percebidos por muitos. Agora, ainda existe racismo no Brasil? Ninguém diz que não existe o racismo no Brasil, só é difícil achar o racista. Tanto é que não tem poucos racistas presos na sociedade brasileira. Por quê, doutor? Primeiro, porque há essa incompreensão do coletivo da memória colonial e da memória escravocrata que persiste em todos os segmentos da sociedade brasileira. E segundo, porque a legislação também, ela não ajuda a fazer esse tipo de prisão, encarceramento, e também você tem que trazer medidas positivas, medidas de incentivo e medidas de equalização, de igualdade, ao invés de só punir. A escola é um lugar principal. A Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil é formada por aproximadamente 60 pessoas, entre elas advogados, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e da sociedade civil, em forma de consultores. Porque, na verdade, o responsável pela escravidão negra no Brasil é o Estado brasileiro e, portanto, na minha opinião, por exemplo, a forma de reparação disso é a aplicação de políticas públicas para a reparação. O senhor já disse que ainda existe preconceito no Brasil, mas o país tem avançado em relação a isso positivamente? O Brasil tem avançado positivamente, tanto é que mais e mais casos de racismo que até outro dia ficavam encobertos, ficavam sem ser do conhecimento público, hoje chegam ao conhecimento público, chegam ao conhecimento da mídia, chegam ao conhecimento da população, que inclusive aprendeu também a se defender, a reclamar, a exigir esses direitos. Qual o público-alvo desse evento amanhã na Uniara, doutor? Toda a sociedade brasileira, porque esse não é um problema dos negros, esse é um problema do Brasil. Enquanto o Brasil não superar esse passado hediondo da escravidão, ele jamais será uma nação de primeiro mundo. Ele vai ser uma nação onde teremos cidadãos de primeira classe e o povo negro como cidadão de segunda classe. Tá, ok, muito obrigado pelas informações. O seminário da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão no Brasil, do Conselho Federal da OAB, começa amanhã às 9 horas na Uniara, centro de Araraquara. Eu volto com vocês aí nos estúdios do Painel Paulista.